Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, que eu quero te desatar no nome de Jesus. Eu sei que você já é desatado, mas eu quero te fazer sair daqui, deste ambiente, voando, irmão. Não é ainda andando para casa, é ir voando, com o coração incendiado do que Deus quer falar com você nessa noite no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Enquanto você abre, eu pego as minhas colas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 1. Glória, já achei uma telinha ali. Nós vamos ler pela essa mesma versão. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Até aqui, irmãos, e nós vamos percorrer mais algumas coisas. O que eu quero te dizer nessa noite, irmão, eu sempre falei aqui, pastores, que eu sou um seguidor nato da Ilan. Amém? Pode, quem toma conta das redes sociais, vê lá, eu curto tudo, eu comento, amém, a irmã Tainan, amém? A glória. E eu estava vendo e vi que o tema deste ano, eu sei que hoje é um dia de profetizar e eu vou liberar da parte de Deus para a sua vida, amém? Mas eu vi que o tema desse ano é Darash, o ano da busca. Aleluia. Sabe, irmãos, o ano da busca ou a busca, e o pastor falou para mim, se eu consegue enxergar profeticamente esses números, eu falei, eu não sou doido de inventar nada, pastor, eu não consigo. E ele me relatou, e ele falou, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. E eu fiquei pensando, eu falei, imagine como seria se nós tirássemos os 6 que simboliza você ali, o restante ia permanecer, o ano continuaria sendo 2020 alguma coisa, mas ligado nele, entre o ano que o Senhor quer mudar a minha e a sua história espiritualmente falando. Sabe, irmãos, porque é muito simples, é muito bom quando nós queremos que o Senhor transforme a nossa história. Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, mas muito melhor é quando nós chegamos diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que eu não vivi espiritualmente na Tua presença. Eu quero ter experiências que um dia eu nunca tive, eu quero ter revelações que um dia eu nunca tive, eu quero ouvir a Sua voz me chamando filho. Pastor Celso estava falando aqui de pegar na mão do Pai. Ah, irmão, que prazeroso é isso. E a Bíblia começa a dizer então que Jesus ele chama 12 discípulos. E ele tem uma perspectiva, ou ele tem algo para estabelecer através desses homens. O Senhor ele tem um projeto através desses 12. E ele chamando os 12, ele fala assim, olha, eu vou te chamar. Chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Sabe o que eu posso te dizer, irmão? Essa responsabilidade é sua, é nossa. Pastor, mas ele chamou os 12, tá? Mas ele também chamou você. E ao chamar esses 12, quando nós olhamos Mateus, vai transcorrendo esse texto e vai dizendo, e se nós olharmos um pouquinho antes, Jesus não os envia antes de que eles estivessem perto. Ano da busca, amém? E antes de os separar, os 12, os enviar, Jesus no capítulo 9 de Mateus, vem me mostrando que dos capítulos 5 ao 7, ele começa a instruir com ensinamentos.
Sermão da Montanha, e ele começa a dizer, e ele começa a estabelecer, e o Senhor começa a trazer ensinamento para o seu povo. Só tem como eu e você aprendermos do Senhor, como o pastor Reinaldo falou acerca da palavra, se eu me aproximo dele. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Como eu serei liberto se eu não conheço a verdade? Como serei liberto se eu não leio a palavra? E Jesus então, ao chamar esses discípulos, ele começa a instruí-los, ele começa a ensiná-los. Do capítulo 8 ao capítulo 9, Jesus então começa a operar milagres. Dentro deles 10. Irmãos, e Jesus começa a mostrar para os seus discípulos como será uma vida abundante nele. Tira o 6. Agora introduza o 6. Introduz isso dentro do seu ano de 2026, irmão. Uma busca incansável da presença de Deus. Então Jesus opera esses milagres, mas no capítulo 9, Jesus é perseguido e ele apresenta a missão do seu ministério. No finalzinho do capítulo 9, então, ele convida os seus discípulos a orar. E a pergunta é: por quê e para quê? Jesus então pega os seus e os leve para este momento de oração. Capítulo 9, versículo 35, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então Jesus, depois de tudo isso, ter eles instruído, feito eles vivenciar os milagres, agora Jesus chama eles para perto e fala assim: olha, a obra é grande, o trabalho é muito. E sabe, irmãos, isso não mudou nos dias de hoje. Nós temos muito trabalho a fazer e o Senhor conta comigo e conta com você. Mas cadê aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, pode contar comigo, porque eu estou lá, Senhor, sedento. Eu quero mais de Ti nesse ano de 2026. No versículo 37, então, Jesus apresenta esse problema. Olha só, a colheita é grande, você vai conquistar, você vai ganhar, você vai expandir, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus fala: então vão orar para pedir mais trabalhadores. Então orem para pedir mais trabalhadores. Só que ao acabar o capítulo 9, no capítulo 10, irmão, Jesus começa a falar. E sabe qual era a resposta da oração? Jesus manda mais. Jesus fala: cuidado, irmão. Nesse ano de 2026, você vai ser a resposta da sua oração. Nós vamos orar e o Senhor vai falar: é você. Eu te chamei para essa grande obra, eu estabeleci sobre a sua vida, eu te ungi, eu te capacitei. Então vai ter momentos em que você vai orar ao Senhor pedindo ajuda e o Senhor dirá: você é a resposta da sua oração. Ah, Jesus, sabe o que é? Eu preciso de alguém para fazer isso comigo. O Senhor vai falar: eu já vos dei autoridade. Aleluias. Eu já te dei autoridade, diz o Senhor. Aleluia, você será a resposta da sua oração e também de oração de muitos outros, irmão. O Senhor te chama hoje para um propósito, não mais seu, mas dele. Aleluias, aleluias. Você vai ser resposta também para a oração de muitos. Pastor Henrique, eu quero profetizar. Eu não sabia da sua vida, eu não sei da sua vida, mas ao ver o pastor Reinaldo falar, algo ardeu no meu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai ter pessoas que estarão orando: Senhor, eu preciso de um homem de Deus neste lugar. Eu preciso de alguém capacitado. Eu preciso de alguém que tema o Senhor para tomar conta das minhas coisas, para me auxiliar neste trabalho, para tomar conta da minha empresa. E você, pastor, será a resposta dessa oração de homens que procuram pessoas comprometidas. Eu profetizo em nome de Jesus.
Sabe, irmãos, e é isso. E nós teremos essas próprias respostas. Porque no capítulo 9 Jesus diz, ora, no capítulo 10 ele fala, mas eu chamei você, e te dei autoridade. Sabe, irmãos, ter autoridade da parte do Senhor, ter esta unção é só para aqueles que buscam intimidade, buscam se aproximar, buscam relacionamento, porque quando nós buscamos, o Pai se revela, quando nós nos aproximamos, o Pai diz quem Ele é. Certa hora eu ouvi uma história que dizia o seguinte, um líder chegou na casa de um casal, e o filho estava sem camisa, e o pai chegou, e o cara ficou meio que preocupado, né? Falou, poxa, mas que falta de respeito é essa? Como que você recebe as pessoas dessa forma, o seu pai desse jeito? Você faria isso se o presidente da república viesse aqui? Ele falou assim, não, de maneira nenhuma, jovem. A não ser que o presidente da república fosse o meu pai. Aí depois, suado de uma partida de futebol, de uma brincadeira, eu correria e o abraçava. O que nós podemos entender com isso, irmão? Que a intimidade nos libera acesso a qual muitos não vão entender, e muitas vezes vão te criticar, mas não sabendo eles que a intimidade que você tem com o seu pai vai além do que uma religiosidade. Sabe, irmãos, eu confesso que também algumas vezes eu fico meio perturbado com algumas coisas que eu ouço. Certo dia um pastor amigo meu falou assim, eu estava falando com o Barba. Com quem? O Barba. Falei, mas quem é o Barba? Ele é Deus. Falei, hã? Ele é que nós somos íntimos. E ele me permitiu chamar de Barba. Bom, eu saí do local perturbado, vou ser sincero para vocês. Mas o Senhor depois ministrou na minha vida e falou, você sabe qual o plano, qual o projeto e qual é a vida que eu tenho com Ele? Eu falei, Senhor, não sei mesmo não, Senhor. Então me perdoe. E para Ele o Senhor pode continuar sendo Barba, mas eu não vou conseguir chamá-lo assim. O Senhor é o meu paizinho, a quem eu amo e continuará sendo. Mas isso me fez entender que a intimidade, irmão, se é certo ou se é errado, não é o mérito aqui. O mérito aqui é o quanto eu me aproximo dele. E estes homens, então, ao serem escolhidos, Deus os dá autoridade. No capítulo 10, então, Jesus teria ensinado, levados à prática, levado à oração. Agora, no meio da multidão, ele separa 12 homens para dar continuidade no ministério e os chamar de apóstolos. Homens imperfeitos, homens simples. A pergunta é, tinha gente melhor que eles, irmão? Tinha gente melhor que eu? Tinha gente melhor que você? Tinha, mas o Senhor escolheu chamar você. Eu vou de novo, que eu acho que você não entendeu. Tinha gente muito melhor que nós, capacitada, letrada, mas não diz respeito ao quanto você tem conhecimento das coisas deste mundo, diz respeito ao tanto você quer ter conhecimento das coisas dos céus, e quanto queremos os conhecimentos das coisas dos céus, o Senhor olha e fala, foi você que eu chamei, porque o seu coração queima, está incendiado, buscando a minha face. Aleluias! Tinha gente melhor, irmão, que nós, mas Ele escolheu você para fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle. Ele chamou 12, lhes deu autoridade. Homens sem diploma, sem dinheiro, mas com autoridade. Esse é o que diferencia aqueles que buscam a face e a presença do Senhor. Eu aprendi que vai haver pessoas que vão pregar, que vão anunciar, que vão fazer, mas isso não os fará deles pessoas íntimas e próximas. Exemplo disso, os próprios 12 de Jesus. Porque nós sabemos muito bem que dentro desses 12 homens, um se destacou. Amém ou não amém? E esse um foi João. Ele mesmo disse, eu sou o amado, eu sou o preferido.
Mas ao decorrer da história também nós vamos ver que João vivenciou aquilo que nenhum deles vivenciaram. Pedro, Tiago e João participaram de situações que os demais não participaram. Amém ou não amém? Sabe, isso faz menosprezar os demais? Porque Pedro, Tiago e João vivenciou o que eles não vivenciaram? Não, irmãos, isso não faz menosprezar. Só que deixa eu te falar, você pode ter sido chamado, você pode ter sido escolhido, mas se você não se movimentar em busca daquilo que Ele tem para revelar na sua vida, você só vai ficar ouvindo histórias. Eu tive uma experiência, aleluia. E você? Eu continuo aí, pastor, no culto. Esse é o ano de você não ficar mais impressionado pela experiência dos outros. É o ano de você ficar impactado pelaquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida, no nome de Jesus. Aleluias. Só que então, como eu estava dizendo, antes de ser enviado por Ele, você precisa vir até Ele. O ano da busca, da arache. Então, aqueles discípulos precisavam chegar até Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 13. Se puder colocar, irmão, agradeço. Até ganho tempo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz a palavra do Eterno assim: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles quem ele... E eles foram para junto. Versículo 14. E escolheu qualificando como os apóstolos para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. Sabe, irmão, se você vai ser usado através da autoridade que ele te deu, você vai se achegar perante a ele, no mínimo, você precisa parecer com ele. A Bíblia nos diz que um dos seus discípulos, intimidade, um dos seus discípulos na morte de Jesus estava caminhando, e uma serviçal olhou e falou: você é um? Irmão, aleluia. Você é um? Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo num tempo que nós não precisamos andar de terno, com a Bíblia debaixo do braço, para as pessoas olhar para nós e falarmos: você é crente. As suas palavras, a sua atitude e o seu andar denunciará a glória de Deus a este território. Pedro está passando, e uma outra olha e falou assim: você é um deles, você parece com eles, você fala igual a eles. Sabe, irmãos, e é isso, quando Jesus ele traz para perto, antes do envio, que Jesus está falando: olha, o meu DNA tem que estar dentro de você, o seu caráter tem que ser igual ao meu caráter, e o caráter ele é portado a partir de características, a partir de qualidade, seja ela boa ou má, e o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. Irmão, eu vou além, nós devemos exalar esse bom perfume nesse território qual nós estamos implantados, e o Senhor conta com você, irmão. Não, você não entendeu, o Senhor conta com você, irmão. Aleluias. Marcos capítulo 3, versículo 14, que nós acabamos de ler. Ao olharmos então o contexto, precisamos que Jesus escolheu os improváveis. Irmão, eu era um improvável. Não tinha possibilidade nenhuma de eu estar aqui hoje ministrando uma palavra ao seu coração. Não tinha. Só pela misericórdia dele. Irmãos, eu louvo a Deus o que Deus fez na minha vida. Deus transformou a minha casa, a minha história, a minha parentela. Nós éramos uma família de 5 filhos, um pai e uma mãe. Um pai que não estava nem aí para nada, e uma mãe batalhadora que lutava e guerreava em favor dos seus filhos. 5 filhos. Um drogado, um viciado em jogo, uma que praticava as coisas de roubo, outra macumbeira, e eu que era meio lá, meio cá, caminhei na macumba, saía, ia para outro lugar. Não tinha possibilidade nenhuma. Mas um dia o Senhor olhou para mim, olhou para minha casa, olhou para os meus irmãos e falou: hoje eu escolho essa família para mudar a história. E o Senhor nos trouxe para perto. E
E hoje, pela misericórdia de Deus, somos 3 pastores, uma irmã cooperadora e a outra eu creio que o Senhor já está fazendo uma grande obra. É isso que eu creio e é isso que eu vivo, para profetizar sobre a vida dela e declarar: ei, tem um novo caminho para que você trilhe, para que você viva. Pastor, o que te faz acreditar nisso? Vida com Ele. E aí Jesus então escolhe esses homens improváveis. 2026, Deus vai fazer coisas extraordinárias através dos improváveis. João 15,16, o Senhor diz assim: olha, não foste vós que me escolhestes, mas sim eu que vos escolhi a vós, e vos designei. Quantas palavras poderíamos dizer? Jesus fala assim: ei, foi você que me escolheu. Ah, eu aceitei Jesus. Ei, ele não estava jogado na sarjeta não. Estava não, irmão, estava continuando no seu trono de glória. Aí ele olhou para você assim, bonitinho do jeito que você é. Não tem ninguém bonitinho, né? Então eu vou melhorar. Bonito e bonita do jeito que você é. Ah, é o bonitinho que estragou a mensagem. Mas olha só, ele olhou para mim e para você e falou assim: eu te escolho. Eu vou mudar a sua história. E a pergunta que eu te faço é: está disposto? Está disposto o improvável? Aleluias! Mas por quê? Marcos capítulo 3, no versículo 13. Põe para nós, por favor, irmão. E é isso, irmão, que nós precisamos entender. Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles que ele queria. Ele quis você. Você não é obra do acaso, irmão. Não aconteceu. Ele quis você. E Ele te trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora o que o Senhor fala para mim e para você: e aí? Vamos continuar essa caminhada. Vamos sair de uma mesmice que muitas das vezes nós adentramos. Vamos sair desse tá tudo bem. Vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Chega de as águas ficar batendo somente no tornozelo. Vamos mais profundo. Chega de simplesmente no joelho. Vamos mais profundo, está dizendo o Senhor para você. Se entregue verdadeiramente, diz o Senhor. Não importa, não interessa quais são as suas qualidades ou os seus defeitos. Ele te escolheu, irmão. Ele disse: eu quero você. Eu quero você. Ah, irmãos, e quão precioso é isso, podermos ser escolhidos por aquele que tem todo o poder, irmãos. Fico imaginando Satanás olhando, falando: eu queria esse cara também. Jesus falou: não, mas esse já tem dono. Foi comprado. Não foi por real, não foi por dólar, não foi por euro. Foi por preço de sangue. Lá na cruz ele pagou o preço, irmão. Aleluia. Jesus escolheu. O que me faz apaixonar mais por esse Senhor, por esse Deus Todo-Poderoso, é que no meio das escolhas dele, mesmo sabendo que um iria lhe trair, ele fala: mas eu escolho você também, Judas. Pastor, eu não sou merecedor. Não é, mas ele também te escolheu. Eu também não sou. Não sei o que ele viu em mim. Eu só festejo, porque enquanto ninguém via nada, ele viu alguma coisa. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. Enquanto muitos estão dizendo para você: não vai conseguir. Enquanto muitos estão olhando para a sua vida e falar: você não tem valor nenhum. Enquanto muitos estão olhando para você e falar: esse não vai dar nada. Deixa eu te falar, o Senhor te escolheu. E a escolha do Senhor o faz com que você conquiste. A escolha do Senhor na sua vida o faz com que você atravesse. A escolha do Senhor pela sua vida o faz que você viva sinais, prodígios, milagres e maravilhas em nome do Senhor. Aleluias. Doze discípulos, irmãos. Nenhum com capacidade, ou talvez só um. 12 discípulos. Só um desses, esse que talvez tivesse alguma coisa que não era Galileu, mas 11 discípulos da Galileia.
11 discípulos pescadores, que na perspectiva humana poderíamos olhar e falar, não tem condições desses ser os escolhidos da parte do Senhor. Fico imaginando o Senhor chama os discípulos, coloca lá e agora vou fazer uma seletiva. Eu vou escolher 12 homens, vou os chamar de apóstolos e esses homens caminharão comigo. E aí, aquele monte de povo, falo por mim, irmão, eu sempre falo lá na Semear, eu só posso falar ao meu respeito, não posso falar de você. Mas falando por mim, eu ia olhar para um, olhar para o outro e ia falar, esse aí, é possível que Jesus vai escolher ele. Você manda ele fazer 2 vezes 2, ele fala que é 6. Não. E aí Jesus olha e fala, você! Aí eu ia olhar e falar, não é possível. E era basicamente isso que o Senhor estava fazendo, chamando homens, irmão, que não tinha perspectiva nenhuma. Então ele escolhe 11 galileus, 11 homens sem condições. Dentro disso ele escolhe um, de uma cidade da Judéia, que tinha um pouquinho mais de conhecimento, porque lá era um povo, vamos dizer para os dias de hoje, lá era uma Alphaville. 11 pessoas do Jardim Brasil, do Pimentas, olha irmãos, que loucura, e um de Barueri, Alphaville, de uma cidade chamada Queriote. Glória a Deus. Amém, o Senhor te chamou, Jardim Brasil. Aleluia. O Senhor te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Não é à toa que o Senhor mandou um do Jardim Brasil lá para Guarulhos lá. Assim, vai lá também. Transmitir lá aquilo que eu estou transmitindo sobre este lugar. E esse de Queriote, o nome dele chamado Judas, ou Iscariotes, e os outros eram da Galileu e só ele da Judéia. Judéia era um lugar nobre, gente com influência acadêmica e influência religiosa. Dos 12 ele escolheu 11 de baixa qualidade e um cara com mais recurso. O que dos 11, somente Judas, que deveria dar certo, irmão, deu ruim. O que tinha toda a condição de ser o cara, não é à toa que Jesus dá para ele um cargo de confiança, ou que talvez pudéssemos olhar e falar que os outros não teriam condições, um cara mais culto, de mais conhecimento, e esse justamente foi o homem que não deu certo. Isso nos faz entender, irmão, que não é sobre a minha e a sua capacidade. Não é sobre... Irmão, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu conheci o pastor Reinaldo estudando. Amém, pastor? Nós nos conheceu estudando. E eu tenho certeza que na Ilan o pastor faz questão do ensino. Eu vejo aqui, volto a dizer, eu sou um seguidor da Ilan. Sexta-feira é dia de quê? Tô falando que eu vou ser, pastor. Sexta-feira é dia de discipulado. Discipulado nos remete ao que é o ensino, irmão. Amém ou não amém? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Não é a revelação do Espírito Santo, não. Mas se você não está vendo, venha. Venha. Porque é no discipulado que nós vamos conhecer mais de Deus. É no discipulado que nós vamos receber instruções para a nossa jornada diária, semanal e mensal. É no discipulado que vai ser tirado os carrapichos da ovelha. É no discipulado que vai haver o tratamento. Pastores não me falou nada e nem revelação de Deus. Mas eu falo para vocês aquilo que eu vivo. Eu preciso ser discipulado. E eu creio que você também. Amém? Então não perca os discipulados, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Aplaude ao Senhor por isso. Já os galileus eram um povo sem recurso. Mas tudo que Jesus estava fazendo era cumprir uma profecia. Isaías capítulo 9, versículo 1. Olha só o que Jesus começa a dizer. Isaías capítulo 9, versículo 1. E vai se cumprir essa profecia através desses homens. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançosos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória. Eu posso ser profeta aqui? E eu não estou sendo aqui blasfemo e nem estou falando heresia. Mas eu quero falar profeticamente.
E eu quero trocar a Galileia pelo Jardim Brasil. Então, apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançosos sobre esse território. Amém? No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro bem presente, cobrirá de glória o Jardim Brasil. Amada Surianda Lamanache, Surianda Lamadassore da Lamanace, cobrirá de glória este território por causa de você. Aleluias. Aleluias. O que Jesus está fazendo é o seguinte: eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. E na vontade do meu Pai, a região que estava em trevas, que estava em opressão, a região que estava em humilhação, verá a luz da glória de Deus. Mateus capítulo 4, verso 12 ao 17. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para onde? Para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun e Naftali. Assim cumprindo-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulão e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, e Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos da região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, deixa eu te falar, a Bíblia nos diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. A glória do Senhor está manifesta sobre esse território. A glória do Senhor está manifesta sobre esse território. Pastor, como você tem tanta certeza nisso? Porque a Ilã está aqui. Porque existem homens e mulheres que amam ao Senhor e são apaixonados por vidas. Jesus vai brilhar sobre o Jardim Brasil. Então no 10, quando Jesus começa a escolher, ele estava querendo dizer: você pode não ter diploma para fazer uma cirurgia, mas eu vou usar a sua vida para curar. Acho que você não entendeu. Sabe, irmãos, eu preciso entender. Eu não sou médico, mas o Senhor já me usou para cura. Você não é médico. Tem algum médico aqui? Não tem? Ô glória. Quem é o médico? Levanta a mão aí. Está lá no fundo? Ah, glória. Deus te abençoe e continue te usando. Aleluia. Vai chegar dias que somente a palavra liberada pelo Senhor, através da sua boca, vai curar pessoas. E naquilo que for necessário no físico, o Senhor conduzirá as tuas mãos para fazer. Mas existem pessoas aqui que não são médicos, e somente uma palavra dada por Senhor levará a cura. Nós precisamos acreditar nisso. Pastor Reinaldo estava falando em Atos, a igreja primitiva, onde eles viviam sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Repartir o pão, pastor, era algo prazeroso, não era algo dolorido. Vender as suas propriedades e colocar nos pés dos apóstolos para que houvesse uma distribuição justa, era algo prazeroso. E o que me faz entender isso, irmãos? Que só a glória do Senhor manifesta nos conduzirá a uma direção como essa. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, irmãos. Eu quero encerrar aqui então. Você pode não ter diploma para fazer uma cirurgia, mas você tem autoridade para curar os enfermos. Você pode não ter diploma para tratar um problema psicológico de alguém, mas você terá autoridade para curar no poder do nome de Jesus.
Os galileus não tinham muita cultura religiosa e nem tinham especializações educacionais, mas eles têm o que muita gente não tem: poder de Deus. Poder de Deus. E o que é esses poderes de Deus, irmão? O que é esse poder de Deus? O que é esse poder de Deus manifesto? Eu tenho um grande exemplo extraordinário para dizer para você. O poder de Deus, irmão, é uma busca incansável por Ele, e Ele revelará para você. Pastor, me cite exemplos. Avivamento. País de Gales, Azusa, Londres, todos estes eram homens apaixonados pelo Senhor, que embora alguns não tinham capacidade, mas tinha busca incansável pela glória de Deus. A Bíblia nos diz, o estudo nos diz, quero usar esses 5 minutos, pastor. Em 1600, Reino Unido, primeiro avivamento desse século em Londres, na Inglaterra, Deus usa John Wesley, 19 anos, que sobe num banquinho na praça e começa a pregar. Conhecimento? Não. Unção, autoridade, poder de Deus. Irmão, eu preciso entender que muitas das vezes nós iremos falar bonito, e isso não é desmérito, porque você buscou isso. Amém ou não amém? Você estudou, e eu volto a dizer, eu sou adepto do ensino, irmãos. Só que um simples Jesus te ama. Jesus te ama. Pode transformar, quebrar orgulho, mudar circunstância. Porque um simples Jesus te ama, carregado de unção, vale mais do que muitas pregações cheias de conhecimento humano. Então este jovem faz um apelo, 84 irmãos se levantam. Com 21 anos ele faz uma oração: Deus, me dê 100 homens que não temam o inferno, e eu vou revirar o mundo atrás de almas perdidas. Deus então envia o seu parceiro de caminhada, George Whitefield, e este homem fala assim: Senhor, me dê almas, senão eu morro. Paixão, fogo, busca insensável da glória de Deus. E o que eu quero te dizer é isso, irmão: você buscará ainda mais. Eu não estou falando que você não busca, mas você buscará ainda mais. E você vai começar a ter revelações, experiências que um dia você ainda não teve. Deus vai catar os improváveis, aquele que olha e fala: eu não tenho condições. Pastor Reinaldo, olha, eu até tento, mas eu não consigo. Ei, chegou a sua hora, chegou a sua vez, chegou o momento a qual o Senhor te encherá de poder, unção e autoridade. 1896, Deus levanta Evan Robert, país de Gales, 16 anos, franzino, começa a orar por um avivamento. 1902, chega o avivamento. Poder manifesto, o rei de Gales libera um decreto, policiais de Gales fecham as delegacias. Existiam hospitais particulares em Gales, 17, ficaram 4. Não havia mais roubo na cidade, não havia mais enfermos na cidade. Uma nuvem de glória, uma nuvem de glória enchia aquele lugar. Em 1905, um homem negro, cego de um olho, manco, mas com fome de Deus, William Seymour, descobre o que aconteceu em Gales e então vai até Gales e no meio da cidade faz uma oração: Deus, faz na América o que o Senhor fez aqui em Gales. Quantos sedentos por Deus estão dispostos nessa noite a falar: Senhor, faz conosco, faz na Ilã, faz neste lugar, Senhor. Deus levanta o maior avivalista, Billy Graham, irmãos, e ele vai lá nos Estados Unidos, em Londres, no Museu de Wesley, ora, e você sabe muito bem disso, eu tenho certeza. Ora, a ponto de perderem ele lá e ter que buscar, querendo a mesma coisa. E o avivamento chegou. Homens e mulheres cheios de Deus mudaram a história de pessoas, e o Senhor conta comigo e com você.
Asbury, é isso, pastor? Asbury, uma faculdade, o último avivamento talvez que vemos, de uma proporção talvez maior, 13 dias da glória manifesta do Senhor. Sabe, irmãos, anos e anos e anos e anos foi passando, pessoas foram sendo reveladas, pessoas buscaram Cristo, pessoas se posicionaram, pessoas imperfeitas, pessoas sem condições financeiras, pessoas iletrados, mas em todas o Senhor decidiu usar, porque buscaram ao Senhor. E eu encerro te dizendo, o Senhor escolheu você para esta obra. O Senhor te chamou para essa obra. E o Senhor está esperando ansiosamente pela sua posição de buscá-lo, porque o Senhor usará a sua vida para mudar a história de muitas pessoas. E se você crê, você aplaude a Ele no nome de Jesus.